Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre paternagem, paternidade, e eu vou falar de pontos de vista de lugares diferentes. Vou falar enquanto filho e vou falar enquanto pai também. Então então em alguns momentos isso vai se misturar aqui. Só quero, antes de mais nada, pontuar de que paternidade, eu estou falando, eu vou falar aqui. Então eu não vou falar sobre aquele pai que, ou aquela ideia de que o pai nasce quando nasce um filho, ou quando sabe-se da concepção de grávidos, quando sabe-se, que estão grávidos. Não é desse pai que estou falando. Então eu não estou falando de um pai que nasce, porque isso muitas vezes não acontece. Então às vezes tem filhos aí que já são adultos e o pai ainda não é pai, não exerce o papel de paternidade, não exerce a paternagem. Então eu estou falando de um lugar, de um pai que ele exerce o cuidado. Essa paternagem, ela se coloca na ação do cuidado. Então é desse pai que eu estou falando. Então eu não estou falando de pessoas que se dizem pais, mas nunca dão cuidado, atenção, é, às vezes nem sabem de seus filhos ou abandonaram seus filhos. Então eu não estou falando daquela pessoa que fala, eu tenho não sei quantos filhos, mas não sabe onde os filhos estão, faz anos que não vêm, não procuram, não se interessam. Não é esse tipo de pai que eu estou falando. Na verdade, para mim isso nem é um pai. Então não é desse lugar. Estou falando do pai que nasce, da paternagem que nasce com cuidado. Então que nasce do zelo, cuidado para com aquela outra pessoa que venha a ser o seu filho. É desse pai que estou falando. E é interessante, que a gente possa refletir aqui. Eu trago aqui a reflexão de o quanto que é um papel que ele precisa muito ser cultivado. Então, se a gente for pensar nos pais antigos, eram totalmente provedores. Então, estavam muito preocupados com as contas, com a alimentação, e às vezes não tinham tanto tempo para com os filhos. Então, ou era um tempo muito pequeno na agenda, porque precisava trabalhar, precisava ter as coisas em casa, o filho precisava ter as coisas. Então, aí tudo é gasto, nada é dado, nada de graça nesse lugar. Então, aí o pai precisava trabalhar muito, muitas vezes como único provedor. Hoje, já né, com as mulheres indo, ao mercado de trabalho, e podendo contribuir, mas não ficando financeiramente só a responsabilidade dos pais. Então, pensando aqui numa família nuclear, mas poderiam ser dois pais ou duas mães, mas eu estou desenhando de uma forma bastante simples. Hoje, com o companheiro ou a companheira podendo trabalhar, fica mais fácil dividir as contas. Então, muitas vezes esse pai, ou essa mãe que exerce esse papel, ela pode ter mais tempo com seus filhos. E o papel do pai, ele vem realmente do cuidado, de você fazer ali, contribuir com você, com a sua ação, na criação, no cuidado, na educação, nos limites que essa criança vai precisar. Então, a criança precisa muito de um pai. Então, e aí eu coloco aqui, função. Quem exerce função. Talvez a criança não tenha um pai, mas uma pessoa que exerce essa função de zelo, de limites, de cuidados, então, de prover. Em famílias onde não tem o pai, a mãe às vezes vai precisar fazer isso. A avó muitas vezes faz isso. Então, mas pensando aqui num pai, o quanto que a gente muitas vezes a gente pode não reconhecer, e agora pensando naquela família que tem um pai, o quanto que às vezes é fácil a gente não reconhecer
o que o pai faz. Então, o que o pai faz para que, às vezes, você tem muita coisa ali, muita falta, que na sua cabeça é falta. Mas muitas vezes o pai está lutando para que você tenha aquilo que você tem. Pensando em uma criança, em um adolescente. Às vezes a criança e o adolescente querem tanta coisa, é, mas o que elas têm, às vezes é com muito esforço, com muito sacrifício. E muitas vezes isso não é valorizado. Isso não é valorizado, mas isso é muitas vezes sentido. Você pode sentir nas mãos do seu pai, as mãos calejadas. Você pode sentir no tempo que ele está fora. Então é às vezes muito estressado, muito cansado. Você pode sentir nessas ausências de quanto que é difícil ter o que tem e que muitas vezes vem que ó, do suor, vem do estresse de aguentar supervisores, superiores que são péssimos para a saúde mental deles e eles se esforçam para estar ali. Então é porque eles precisam e muitas vezes pensando nesse modelo, né, nesse pai que exerce uma paternagem que tem interesse nesse cuidado, eles fazem muitas vezes porque eles precisam. Então eu até me lembro de uma história, pensando sobre isso hoje eu lembrei de uma história de uma pessoa, né, um adulto que depois de muito tempo, né, ele visita a casa dos pais e aí ele vai almoçar com o pai e tal, com os pais, e aí ele percebe que o pai ele tá comendo, chega lá, ele vê o pai comendo uma coxa de galinha. E aí ele se surpreende, que na cabeça dele o pai não gostava de coxa de galinha. E aí conversando com o pai ele vai entender que não é que o pai não gostava da coxa de galinha, é que o pai comia a asa para deixar a coxa para ele. E aí ele abre um mundo para ele do quanto que esse pai foi atencioso para com ele. E às vezes tem muita coisa que a gente não vê e os pais fazem. E eu também quero falar por um outro lado do quanto que pode ser paradoxal esse amor paterno, que é a gente pode, e aqui eu estou me colocando enquanto pai, pai da minha filha, a gente muitas vezes eu entendo que eu já amava minha filha antes dela nascer. Então antes de nós ficarmos grávidos, eu já amava ela. Então e quando ela nasce, quando eu tenho ela nos braços a primeira vez, é, é uma é um sentimento assim que é até difícil de explicar. Assim, ele é algo que toma tudo. É como se minha existência ficasse muito pequena perante ela ali comigo. Então é algo assim maravilhoso. E quando a gente exerce a paternidade, quando eu exerço a paternidade de uma forma distante, que a gente mora em cidades diferentes, é um paradoxo do amor que é absolutamente intrigante, porque há uma dor pela saudade, mas quando ela fala que está com saudade, é uma dor que vem com um amor, um afeto, assim, quando ela também diz, também se coloca nessa, queria estar com você hoje, então queria ficar um tempo com você. E é um negócio que machuca e é muito carinho, assim, é algo que é muito difícil de expressar, mas é um paradoxo absurdo. Da mesma forma que é triste por estar longe, é muito gratificante saber que ela quer estar comigo também. Que da mesma forma que eu quero estar junto dela. Então a gente vive essa reciprocidade de querer estar um com o outro. Mas a distância, ela causa essa angústia, da mesma forma em que o querer estar junto causa uma alegria, assim, uma felicidade. Essa é a minha paternagem, a minha paternidade. E como pai, muitas vezes, e aí eu imagino que como muitos pais, muitas vezes a gente faz coisas que os filhos nunca vão saber, para que eles estejam bem. E talvez algum dia eles se interessem em saber. Algumas coisas vai ficar só conosco. E algumas coisas talvez eles não precisam saber. Mas a gente sabe que muitas vezes a gente se esforça muito
para poder proporcionar o que eles necessitam, as necessidades deles. E você? Como que você está exercendo aí sua paternagem, sua paternidade? E como é que foi ser um filho, uma filha do seu pai? Então, ele teve por aí com você, ele está, não esteve? Como é que foi viver tudo isso? Como que é viver tudo isso? Isso é uma história única. Compartilho um pouco da minha história, mas eu sei que vocês também têm a história de vocês. Então, busquem aí dentro das histórias de vocês, das condições que vocês têm, viver isso da melhor forma saudável. Às vezes o saudável é ficar longe do pai. Às vezes o saudável é não ter pai mesmo. Então, dentro das condições, viver o melhor que se pode viver.